Olá, amados, graça e paz, Igreja de Cristo Israel, graça e paz a você que está nos assistindo nesse momento, uma boa noite a todos vocês. Eu sou o pastor Pedro. Meus queridos, é lamentável o surto que está acontecendo no nosso país e que nos leva a fazer um culto, uma celebração ao Senhor online. Então esse é o motivo de estar aqui e eu quero começar lendo uma palavra de Deus para você que se encontra no livro de Salmo 115, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 13, tá bom? Pegue as suas Bíblias aí e vou dar um tempinho, de 5 segundos para você procurar, mas independente de qualquer coisa, nós somos a igreja, não é o templo, não é as paredes, não é um salão, um prédio, mas nós somos a igreja, nós somos escolhidos por Deus para sermos morada do Espírito Santo. Amém? Então a palavra nos diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que pergunta às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confie no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-te de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Amém? Eu não sei qual a origem desse coronavírus, eu não sei se é Deus usando isso de forma para punir o homem pelos pecados, pela degradação espiritual. Eu não sei da onde surge isso, se é simplesmente uma pandemia, mas enfim, seja pandemia, seja de Deus ou seja do diabo, o certo é que está matando pessoas. O certo é que pessoas estão sendo mortas, sonhos estão sendo destruídos, famílias chorando, o mundo se encontra em um colapso, mas está surtindo efeito. Talvez uma forma de Deus chamar a atenção do povo dele para que haja uma unidade, para que haja mais comunhão uns com os outros, Talvez seja, mas fato é que existe um propósito. Tudo nessa vida acontece por propósito, E muitas pessoas estão hoje, pessoas que blasfemavam, pessoas que criticavam, como foi o fato que ocorreu aí no Carnaval, Carnaval 2020, onde pegaram um homem e eles fizeram a representação de Jesus gay, representando, blasfemando, fazendo aquela heresia, com o Filho de Deus. Enfim, talvez possa ser uma forma de Deus estar levando a refletir de quem é Deus, E agora eu imagino como que esse povo que blasfemaram, que botaram Jesus de todas as formas, um Jesus índio, um Jesus peregrino, um Jesus gay, enfim, a quem que eles estão buscando agora? Porque tendo em vista que só o Senhor é Deus e só Ele pode salvar a humanidade, pode livrar a humanidade, desta doença que tem assolado o Brasil. Aqui nós vemos nesse versículo que nós lemos aqui, então assim, o Senhor abençoará os que temem, do menor ao maior, da criança ao mais velho, o Senhor vai abençoar aqueles que temem ao Senhor. Então é só a Ele que é dado toda a honra, toda a glória. As pessoas têm buscado aí ídolos, têm se prostrado diante de tantas coisas,
buscando uma cura, buscando uma solução para esses problemas, mas a própria palavra diz aqui que só o Senhor que pode fazer isso, só o Senhor que pode livrar o homem, né? Confie no Senhor, Ele abençoará, não é? Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso escudo. Então, só o Senhor que pode nos livrar dessa situação que o mundo está passando. Então, eu quero neste momento orar ao Senhor, começar este culto de adoração ao Senhor, de celebração ao Senhor, reconhecendo Ele como único, como o suficiente para a nossa vida. Queria que você fechasse seus olhos agora neste momento. Una-se a mim, una-se a Lael, una-se a todos aqueles que estão em oração. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Neste momento, Pai amado, nós buscamos a Tua face, buscamos a Tua presença e queremos apresentar, Senhor, a Ti a situação que o mundo está passando. Se veio ou não da Sua parte, se é o cumprimento de uma profecia, se é o cumprimento da palavra, eu não sei, mas eu sei que de fato pessoas têm sofrido, pessoas têm morrido, e nós, Pai amado, damos aleluia, porque assim começa a Tua palavra. Nós temos que dar graças ao Senhor por tudo que acontece em nossas vidas. Pai amado, nós queremos neste momento consagrar a nossa vida, consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Consagrar-se, meu Deus, o louvor, consagrar a palavra, consagrar, Pai amado, o nosso coração, nos colocando, Senhor Deus, cativo ao Espírito Santo, para que Ele possa, Senhor Deus, nos trazer a reconciliação, nos trazer, Senhor Deus, o entendimento de que só o Senhor é Deus. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo quem muda o homem, é o Espírito Santo quem convence, quem nos traz o convencimento de que nós somos de fato pecadores e que não merecemos nada, mas pela misericórdia do Senhor é que o Senhor tem nos resguardado, que o Senhor tem nos livrado. E é confiando e acreditando nisso, Pai, é que neste momento, Senhor Deus, eu rogo, Senhor Deus, pelo Teu poder e a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai amado, se é uma forma de punição que o Senhor está fazendo isso para com o homem, Senhor Deus, opções. E a primeira opção, Senhor Deus, é nos humilhar. É reconhecer, Pai querido, que somos falhos e pecadores, nos humilhar, nos arrependermos e pedir perdão. E assim, Pai amado, como ministro da Tua palavra, eu intercedo, Senhor Deus, pela humanidade, eu intercedo pelos heréticos, Senhor Deus, pelos blasfemos, que talvez de uma forma sem conhecer, por falta de entendimento, levaram, Senhor Deus, a blasfemar contra o Teu Filho. Perdoa, Senhor Deus, as nossas iniquidades, as nossas falhas. Queremos neste momento pedir, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que o Senhor possa, Pai querido, se compadecer de nós, que o Teu coração seja sensível às nossas necessidades, às nossas súplicas neste momento. Eu abençoo agora esse culto, abençoo o Teu povo, para a honra e para a glória do Teu nome, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Uma salva de palmas, louve ao Senhor e louvemos em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Declare, eu
declare. E quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, sem medo então, terei vitória, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Sim, Senhor, Ele vivo está. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aplauda o nosso Salvador. Oh, és o nosso Redentor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue.
mais carne, se nesse sangue mais alvo mais carne. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre, nada além, nada, nada de Jesus. Eu sou livre, nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus, é o teu sangue, de Jesus, é o teu sangue, Jesus. É o teu sangue, Jesus. A bagagem do passado eu carreguei.
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, deixa ele passar aí, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Ergue suas mãos ao Senhor e declare de todo o coração: eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Levante suas mãos. Minha adoração.
Bem, queridos, graça e paz a todos. Pastor Wesley aqui. Agora, neste momento, a gente está adorando o Senhor, está cultuando o Senhor. Hoje de uma forma diferente, né? Nas nossas casas, nos nossos lares, né? E glória a Deus por isso, né? Eu, particularmente, nunca pensei que estávamos passando por um momento assim. Mas estamos firmes, estamos fortes, estamos esperançosos com fé de que boas notícias virão e rapidamente. Amém? Quero incentivar você a, na sua casa, se manter aí firme e forte com as práticas espirituais, orando, lendo a sua Bíblia, né? Adorando o Senhor Jesus. Eu também quero incentivá-lo a permanecer na prática de uma ação espiritual, de uma ação que nós temos como igreja, que é a prática de nós dizimarmos e de nós ofertarmos. Amém? A igreja está com as portas fechadas, mas a igreja não fecha. A igreja está aberta, a igreja somos nós, a igreja está operando, né? A igreja está trabalhando. Então, eu quero incentivá-lo a, neste momento de crise, nesse momento de dificuldade, a não deixar de ter essa prática espiritual de dizimar, de ofertar, amém? É um período que a gente muitas vezes fica com medo, fica preocupado, né? A nossa fé, ela é testada, a gente fica com incertezas do amanhã, principalmente se você é um autônomo, né? Às vezes muitas pessoas não estão podendo trabalhar, né? E se é autônomo e se não trabalha, não tem, né? Eu estou passando por essa situação, mas de forma alguma, né, no momento de crise, no momento de preocupação, nós iremos deixar nossa fé se abalar. Então eu quero desafiar você, amado irmão, amado membro da Igreja de Cristo Lael, a não reter aquilo que o Senhor tem te dado, a não reter a tua semente, a não reter a tua oferta. Amém? A gente vai disponibilizar aqui a conta, né, do nosso amado irmão pastor Rafael, né, o nosso tesoureiro da Igreja de Cristo Lael. Se você quiser transferir seu dízimo, se você quiser transferir a sua oferta, depositar, esteja fazendo através dessa conta, né? A nossa igreja também é pequena, muitos moram perto. Se você também preferir levar a sua oferta até o pastor, também fique à vontade, leve. Acho que quase todos sabem onde é a casa dele, onde ele mora, né? Então eu só quero te desafiar a não deixar essa prática, beleza? Não deixa o medo, não deixa a falta de fé, né, atacar o teu coração. E é em tempos de crise que nós demonstramos o nosso amor, a nossa fidelidade ao Senhor, amém? Então eu te encorajo, eu te desafio a permanecer com essa prática, amém? Que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E praga nenhuma vai alcançar a tua casa, né? O teu emprego vai ser mantido. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o Senhor vai te sustentar, assim como Ele já tem feito até aqui, amém? Em nome de Jesus, esteja abençoado. Fica com a palavra do Senhor aí, em nome de Jesus, amém? Graça e paz seja sobre a sua vida. Pode sentar. Honrado demais de estar aqui, me sinto em casa, ter esse irmãozão Luiz, a Sônia também, os pastores dessa igreja, e agradecido pelo convite, né, de estarmos aqui compartilhando algo da parte de Deus. Eu falei para ele que não precisava mais pregar não, que eu já aprendi, foi demais hoje aqui, o pastor Silvio, notei tudinho aqui, eu vou copiar e vou ministrar lá na igreja. E honrado por Deus de participar dessa conferência, família, né? E quando nós olhamos para esse tema, nós nos sentimos desafiados a ir contra aquilo que o mundo tem ensinado e também aquilo que são as más influências que estão trabalhando num contexto de família. E quando nós nos deparamos com esse desafio, né? Uma igreja que se torna uma família e uma família para pertencer, nós nos sentimos desafiados, né? Ao contexto que nós temos vivido no Brasil de igreja e também de família. São duas coisas a serem trabalhadas, né? Primeiro, o conceito de família, que é esse conjunto de pessoas que tem um grau de parentesco e que vivem dentro da mesma casa, dentro do mesmo lar. Esse é o conceito de família tradicional, modelo bíblico,
mas tem também aí outros que a modernidade, né, tem trazido, como famílias que moram, o esposo mora numa casa, a esposa mora em outra, e vira essa confusão. Mas o modelo bíblico que nós temos, e é um modelo correto, porque quem inventou a família foi o próprio Deus, então nós devemos nos apropriar do modelo de Deus. E esse modelo de Deus se chama sublime. A sublimidade é aquele padrão divino. E o padrão divino é esse de pai e mãe e os seus filhos. E que esses filhos vão ser enviados, sairão debaixo de bênção da sua casa de origem para formar outras famílias. Agora, nessa bagunça toda aí, quando nós falamos que a igreja é uma família para pertencer, nós vamos encontrar o primeiro obstáculo, que é na vida daqueles que são órfãos. Os órfãos, eles têm dificuldade de entender que família é um lugar legal, é um lugar seguro, é um lugar de bênção e é um lugar que pode se pertencer. Então, os órfãos vão ter essa dificuldade de entender o que nós estamos falando, que família, a igreja é uma família para pertencer. Daí a importância de nós entendermos como eles pensam, o que eles sentem, para nós curarmos, oferecermos a ele cura. E quando nós oferecemos essa cura, eles serão curados, e aí então eles vão querer fazer parte. Inicialmente eles vão dizer, não quero. Família não. Família é um lugar perigoso, né? Família é um lugar onde tem traição, família é um lugar onde tem isso, onde tem aquilo outro, tem violência, tem abuso. Então eu não quero saber disso. Então nós precisamos construir esse modelo para que as pessoas que estão do lado de fora entendam que família é um lugar seguro. E é essa a ideia, eu acredito que essa é a ideia da igreja, dessa conferência, de nós aprendermos como ser igreja, e então nós podermos estampar isso para as pessoas sem nenhum tipo de hipocrisia, sem nenhum tipo de maquiagem, mas estamparmos para as pessoas lá fora que família é um lugar seguro e igreja também, nesse contexto familiar, um lugar seguro que ele pode se entregar, pode pertencer sem nenhum tipo de reserva. E aí então, quando nós olhamos para esse desafio, a gente vê que a família da fé não é uma instituição de perfeitos. Eu vi isso bem na entrada ali, tem um totem dizendo que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. E eu me senti muito à vontade. Porque a visão que as pessoas têm da igreja lá fora é que igreja é um lugar de pessoas perfeitas, né? Os santos, no sentido errado da palavra, não os santificados, mas os santos, aqueles que são canonizados e não têm nenhum tipo de defeito. Vale lembrar que os santos da Igreja Católica são pessoas que fizeram algum milagre, né? Ou tiveram uma vida dedicada a Deus, mas essas pessoas não são pessoas perfeitas, nunca foram. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela que tem uma brilhante história de dedicação, de entrega da sua vida inteira pela causa de pessoas carentes, pessoas miseráveis, ela chegou a afirmar que Deus a havia abandonado. No auge da sua depressão, ela disse, Deus me abandonou e então eu estou aqui por conta própria. Então, não são pessoas perfeitas, são pessoas salvas. A igreja é formada de pessoas salvas. Você é salvo? Então você pode, já tem o requisito de fazer parte da igreja. A Bíblia diz em Atos que o Senhor iria, né, estava acrescentando à igreja quem? Os salvos, aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas salvas. E uma vez salvos, estão em processo
de libertação, de transformação, e estão largando a velha vida e estão partindo para a vida nova. E esse processo não é da noite para o dia, esse processo não acontece no ritual do batismo. Quem dera se ao mergulharmos as pessoas no tanque batismal, no rio, saísse de lá uma pessoa reconfigurada. Na hora que a gente mergulhasse o cidadão dentro da água, resetasse todas as coisas velhas e saísse dali uma pessoa perfeita, íntegra, sem pecados. Mas não é assim que funciona. Vai sair dali uma pessoa que ama Jesus e está muito interessado e fazendo muito esforço para andar com Jesus, mas não é uma pessoa perfeita. Então não olhe para as pessoas com o olhar de, fulano é perfeito. Geralmente tem essa coisa de olhar para a vida do pastor e dizer, a vida do pastor é perfeita. Pastor aí, esse homem de Deus aí, esse cara não usa nem banheiro, não. Não tem dor nenhuma, pessoa perfeita, pode contar com ele, pode ligar que é o super-homem, esse aí move os céus, faz a oração e Deus responde na hora. Esse aí pode ver, eu quero ser como essa pessoa aí. Não é assim que funciona. Não tem nenhum super-homem aqui, uma super-mulher, mas tem pessoas que se entregam ao superpoder de Deus para serem transformados e guiados. Então não olhe para as pessoas como se elas não errassem. Pelo amor de Deus, respeite a humanidade de cada um. O próprio Jesus um dia se irritou com o que estavam fazendo no templo, pegou um chicote e começou a quebrar tudo lá, a destruir a mercadoria dos outros, a derrubar dinheiro e a mandar ver naquelas pessoas. O santo de Deus. Mas Jesus perdeu naquele momento a paciência com aquelas pessoas. Então não espere que nós sejamos perfeitos e que não vamos errar, falhar. O nosso alvo, a nossa meta é não errar, mas nós podemos errar, porque pecar é errar o alvo. Querendo acertar, nós erramos. Então, olhe para as pessoas da sua família da fé como alguém que é salvo e que não é perfeito. Diga para a pessoa que está perto de você, tenha paciência comigo. Dá-lhe paciência, né? A irmã falou, eu estou tendo. Você é que não está ajudando, né? Tem uns que abusam da paciência do irmão. Não é seu caso, né? Graças a Deus. Então veja, eu quero falar para vocês hoje sobre o que nos une como família. Porque quando nós estamos reunidos, alguma coisa está nos unindo. O seu local de trabalho tem pessoas lá. E o que une essas pessoas lá? Até por crime há alguns elementos que unem, não é? Quando a pessoa decide formar uma quadrilha e a configuração da quadrilha se dá pela intenção que os elementos têm em si, né? Onde cada um quer ter uma parte do lucro e cada um tem uma função determinada dentro da quadrilha. Então há alguma coisa que une. O que nos une como família? Em primeiro lugar, o que nos une como família é o mesmo Pai. A Bíblia diz que nós temos um só Deus. E um só Deus, nós temos um só Pai. Quando eu tenho esse entendimento que eu participo de uma família que só tem um Pai, então eu vou acalmar meu coração, eu vou ficar bem tranquilo sabendo de que essa família tem alguém que cuida, que protege, que provê, que sustenta, que abençoa, que perdoa, que faz tudo, que é o nosso Pai. Agora, mais importante que isso é que quando eu olhar para a vida do meu irmão, da minha irmã, eu vou levar em consideração quem é o pai dele. É aí que mora o segredo. A forma com que eu vou tratar o meu irmão depende se eu entendo quem é o pai dele. Quando eu entendo quem é o pai dessa pessoa, eu vou tratá-la como essa pessoa merece ser tratada da perspectiva de quem é o pai dela. Quando eu não entendo isso, eu trato as pessoas como se elas não valessem nada. Eu trato as pessoas como se elas fossem descartáveis. Eu trato as pessoas como se elas não fossem qualquer pessoa que entrasse ou saísse, independe, com indiferença.
Mas quando eu olho para essa pessoa e sei quem é o pai dela, e que eu vou prestar conta para o pai dela de tudo que eu faço com essa pessoa, então isso gera temor no meu coração. E eu olho para o meu irmão, olho para a minha irmã, na perspectiva de quem ele tem um pai. Se as pessoas entendessem isso no tempo de Jesus, Jesus tinha recebido um tratamento diferenciado. Agora, como ele era tido como o filho do carpinteiro, o filho de José e o filho de Maria, eram duas pessoas insignificantes. Eram dois camponeses, dois trabalhadores, dois favelados, que não mereciam nenhum tipo de consideração. Não era pessoa importante. Um dos seus discípulos chegou a dizer: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Então, quando eu olhar para uma pessoa e entender que ele tem o Pai, e o Pai dele é o meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que sonda todas as coisas, conhece todas as coisas, eu vou olhar para essa pessoa com uma consideração diferenciada, e é onde Paulo diz que nós olhamos para os nossos irmãos e tratamos eles como superior a nós. Por quê? Porque eles pertencem a Deus. Faz sentido isso para você, sim ou não? Então você tem que ficar ligado, que o jeito que você trata o seu irmão, você vai prestar conta com o pai dele. Diga para o seu irmão ao seu lado: aprenda quem é o meu pai. Sabe quem é meu pai? Aquela coisa de criança, da infância. Sabe quem é meu pai? Sabe quem é meu pai? Meu pai é polícia. E eu vou chamar ele vai te prender. Quem já fez isso? Certamente está rindo. Falou assim: você vai ver, eu vou chamar meu pai. Então veja, cuidado como você trata esse filho, essa filha. Se você lembrar disso toda vez que você tiver vontade de voar no pescoço de alguém, você lembrar quem é o pai dele, você não vai voar. Sim ou não? Você está doido para falar umas coisas. Pá. Lembrar quem é o pai, você vai saber que não vale a pena você entrar nessa briga. Então, eu vou respeitar, eu vou honrar essa pessoa por causa do pai dela. Faz sentido? Muito bom. Segundo, nós temos, o que nos une também é o mesmo Espírito. O Espírito Santo, que permeia todo o corpo de Cristo. Então não tem nenhuma parte do corpo de Cristo que o Espírito Santo não frequente ou não habite. Então, se faz parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo habita nessa pessoa. E se habita nessa pessoa, o Espírito Santo, a gente já ouviu hoje, que o Espírito Santo é quem fornece os dons espirituais, os dons de governo, os dons de poder, motivacionais, é o Espírito Santo que vai capacitar. Então, quando eu olhar para a vida de uma pessoa, eu vou respeitar essa pessoa pela unção que está sobre a vida dessa pessoa. Não é pelas qualidades, pelos defeitos, pelos pontos a serem melhorados, não, eu vou olhar para essa pessoa pelo Espírito que está na vida dessa pessoa. Eu vou honrar essa pessoa pela unção que está sobre a vida dela. Não vou olhar como uma pessoa comum, eu vou olhar como uma pessoa que é dotada e cheia do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre a vida dessa pessoa. Foi isso que Jesus Cristo leu lá na sinagoga, naquele dia, ele disse assim, que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele e ungiu, capacitou para libertar os aprisionados, os cativos, apregoar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos, curar os enfermos. Então eu preciso olhar para as pessoas, olhar para o membro da família de Deus e saber que o Espírito de Deus está na vida dessa pessoa. E se eu olhar nessa perspectiva, eu vou parar de uma vez por todas de tentar mudar as pessoas. Vou repetir, vou parar de tentar mudar as pessoas, porque ninguém muda ninguém a não ser o Espírito Santo. Então não se meta com o trabalho do Espírito Santo, deixa ele fazer a obra dele. Ele tem o tempo dele e ele tem a hora dele de agir na vida do seu irmão.
Você fica perdendo tempo tentando mudar as pessoas, você vai se frustrar, porque elas não vão mudar. No máximo vão receber uma maquiagem, uma roupagem religiosa, vão fazer para te agradar, mas no fundo elas não querem aquilo, porque a pessoa precisa querer ser ajudada pelo Espírito Santo. E é muita gente, a igreja não entende isso e quer formatar a pessoa no machado. O Espírito Santo não trabalha com machado, não. Trabalha com poda. E ele poda, e a poda não é um castigo, a poda é uma recompensa. Porque Jesus disse que ele poda aqueles que estão dando frutos para que continuem dando mais frutos. Quem faz isso? O Espírito Santo, não é você. Tira essa tesoura da mão, que a poda não lhe pertence. Você vai magoar a pessoa porque você vai querer cortar alguma coisa na vida dela que ainda não está no tempo de ser cortado. E você vai se magoar porque ela não vai deixar você se podar. Quando você for com a tesoura, ela foge de você. Por que que a pessoa foge do discipulado? Porque ela não quer ser tratada. E a pessoa precisa querer ser tratada. Aquele jovem rico foi embora por quê? Porque ele não queria ser tratado. Quando Jesus tocou na ferida dele, ele disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e volta para cá. O que ele fez? Virou as costas e saiu triste. Por quê? Ele não queria ser tratado naquela área. Ele era avarento. Então muitas pessoas vão abandonar a família de Deus porque elas não querem ser tratadas. Elas dizem, não, isso aqui não dá certo para mim não. Eu tive uma ovelha que decidiu ser homossexual. E aí ele falou assim, pastor, eu quero ser homossexual, eu nasci para isso, e defendeu a tese dele. Então, a partir de hoje, eu não faço parte da igreja, que isso fique bem claro, porque eu quero viver a minha vida. Eu digo, a escolha é sua, mas a porta está aberta. No dia que você quiser voltar para Jesus, nós estamos bem aqui. Mas ele entendeu. Agora, muitas pessoas não entendem isso, que o agir é do Espírito Santo. Não se meta com a vida do seu irmão. Deixa o Espírito Santo agir. Faz sentido? Sim ou não? Boa essa, né? Muito boa. Que você quer forçar uma situação e a pessoa ainda não está pronta. Não está madura para aquilo. Às vezes ainda está na hora de encher a mamadeira. E tem gente que é viciada em mamadeira. Ok? Quando você tirar a mamadeira dele e for introduzir uma alimentação diferenciada de adulto, essa pessoa pode chorar, entrar num estado de greve, fazer greve. Quero mais comer, quero mais saber de você. Faz biquinho, mas 2 dias depois aparece, dizendo, sabe uma coisa? Pensei bem, é hora de largar a mamadeira. Eu tenho uma ovelha assim, ela veio do tráfico, foi dona de cabaré. Tudo que você pensar, ela já fez. Tudo. Tudo que você fez pensar. E ela inventou, tá gravando isso não, né? E a gente no discipulado, que eu sou pastor da Celândia, o negócio lá é mais arrochado. Então, no discipulado. E aí ela tinha aquelas coisas assim, recaídas e tal, e você tem que estar amando, de vez em quando lá buscando de volta, tirando, apagando cigarro, essas coisas assim são normais num discipulado. Mas, em dado momento, ela começou a usar aquela situação para se beneficiar de alguma forma das pessoas. E eu chamei ela e bati com força. E aí ela ficou 15 dias sem aparecer na igreja. Eu disse para minha esposa, se ela não aparecer dentro dos 15 dias, que eu já conheço, é o prazo da birra dela, pode esquecer que não volta mais. Quando deu 15 dias, ela apareceu. Moado. Sentou, preguei, aí ela foi desamuando. No final, eu fui cumprimentado, abraço, como é que a senhora está? Estou bem. Então, esse é o seu lugar. Vocês já passaram por discípulos assim? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não inventa de tomar o lugar dele, não. Terceira coisa que nos une é o mesmo batismo. Você não precisa ficar falando, você já conhece.
O batismo significa que todo mundo começa do mesmo jeito, do mesmo modo. Não é? É o mesmo processo para todo mundo. Então eu fico tranquilo porque todo mundo é pecador. Quarto, é a mesma regra de fé que nos une. A palavra de Deus é a mesma para todo mundo. Então não tem exceção para uns, para outros, né? Para pastores. Não, a palavra de Deus é uma só para toda a família. Então tem que funcionar para todo mundo e graças a Deus por isso. Quinto, também nos une as nossas fraquezas e os nossos pontos a melhorar. Minha esposa é psicóloga, ela disse que eu não posso falar que as pessoas têm defeito, mas as pessoas têm pontos a melhorar. Como eu sou obediente, então você não tem defeito. Tem pontos a melhorar. Certo? Amém? Aleluia. Pontos a melhorar. Considere isso como algo motivador para você melhorar. Né? Então as nossas fraquezas nos unem, claro aí. Todo mundo está unido nessa família aqui, todo mundo tem fraqueza. Todo mundo tem fraqueza. E é claro que as fraquezas elas vão sendo mudadas na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, certamente tínhamos algumas fraquezas, e ao passar do tempo e a nossa entrega para Jesus, essas fraquezas foram se tornando pontos fortes na nossa vida. Né? Pastor Fabiano diz que toda ferida fechada é um ministério aberto. Então, algumas fraquezas da nossa vida, na verdade, vão se tornando pontos fortes. Mas alguns pontos fortes da nossa vida vão se tornando fraqueza. É algo, sabe, é uma filosofia, eu acho que você entendeu, que isso vai oscilando na nossa vida. Tem momentos da nossa vida que nós somos muito vulneráveis a determinada situação. Ao passar do tempo, nós nos tornamos maduros e aquilo já não mexe mais conosco. Entende isso? Faz sentido para você? Sim ou não? Muito bom. Por que nos une as fraquezas? Porque nós estamos atrás, nós estamos procurando o tempo todo a aceitação. E nós queremos pessoas que nos aceitem como nós somos. E Jesus faz isso. Ele nos aceita como nós somos. A questão é que Ele não vai permitir que a gente continue da mesma forma que nós chegamos. Ele diz que nós vamos chegar cansados, fadigados, sobrecarregados, endemoniados, possuídos por legiões de demônios. Vamos chegar avarentos, vamos chegar ranzinza, brigando com todo mundo. E Ele vai nos transformar ao ponto de nós sermos libertos, sermos pessoas frutíferas, operantes, pessoas grandiosas, amantes, pessoas que amam, pessoas que são apaixonadas. Olha para a figura de Pedro, quando Jesus pegou Pedrão, 3 anos e meio de luta que Jesus teve com aquele cara, mas depois ele foi sendo transformado, e depois que o Espírito Santo entrou na vida dele, ele ficou melhor, mas não se tornou perfeito, não. Porque lá na frente, quando a gente olha lá, Paulo está repreendendo Pedro, porque Pedro estava dando uma de judeu legítimo. Entende isso? Então, vira e mexe, nós vamos precisar ser repreendidos, nós vamos precisar ser trabalhados. Então, nós temos que ofertar a Deus o nosso caráter, nossa personalidade, os nossos pontos a melhorar. Não diga assim, Deus, os meus defeitos, diga assim, os meus pontos a serem melhorados. Porque a Bíblia diz que Deus está aperfeiçoando a nossa vida. E todo ponto fraco, Deus vai trabalhar na nossa vida. Toda fraqueza na nossa vida é trabalhada por Deus, fique tranquilo. Se você tem uma fraqueza na sua vida, hoje, qual ela é? Apresente a Deus, Deus está trabalhando essa fraqueza. A palavra tentador, que é o diabo, vem do ferreiro, que faz as suas ferramentas e as armas, a espada. E o meu sogro foi ferreiro e eu pude ver isso várias vezes. E ele tentou até me explicar, me ensinar a profissão. E graças a Deus eu não aprendi. Deus deu o livramento. E ele me chamava de Zeca, não sei porquê, mas de Zeca, aprende aqui. E ele me levava para a forja, aquecia aquele troço, não sei quantos 1000 graus, pegava então um pedaço, uma barra de aço, colocava lá, e quando estava incandescente, ele trazia, colocava em cima da bigorna e batia com a sua marretinha e ia esticando. E então, quando já estava toda esticada, ele colocava de novo e dizia, agora nós vamos dar a têmpora.
Eu digo, vai dar o quê? Têmpora. E o que é isso? Nós vamos temperar o aço. Eu digo, então, peraí que eu vou lá buscar o sazon, a pimenta do reino. Ele disse, não, Zeca, seu burro. Vamos temperar aqui para que o aço não quebre, a ferramenta não quebre. Eu disse, como é que faz isso? Ele batia, colocava no fogo, depois ele olhava, colocava na água, tirava, olhava e ele disse, olha aqui, tem uns pontinhos aqui. Eu disse, estou vendo nada. Ele insistia, aí eu mentia, agora estou vendo. Ele disse, está vendo esses pontos? Se a gente não retirar esses pontos, esse ponto é uma fraqueza. Na hora em que for usar essa ferramenta, ou essa arma, ou essa faca, que ele fazia muito, vai se quebrar exatamente aqui, vai criar uma rachadura. Eu digo, e como é que tira? Ele tirava, botava no fogo, batia, colocava na água, fogo de novo. Aí ele tirava e disse, agora sumiu os pontos de fraqueza. Então agora você entende por que você é tentado. Você é tentado exatamente porque você está na bigorna e Deus está batendo em você, usando a figura do diabo para bater em você, para retirar da sua vida os pontos que podem se tornar a sua rachadura e o seu fracasso. Então, tentar é exatamente bater, colocar no fogo, colocar na água, esse processo todinho, para tirar os pontos de fragilidade da sua vida. Quantos já sabiam disso? Levanta a mão. Muito bom. E quem agora aprendeu e não vai esquecer mais? Então, com a mão levantada, de graças a Deus pelas tentações. Toda tentação é uma oportunidade para fortalecer um ponto fraco na sua vida. Por isso que Paulo diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então eu tenho que me entregar a esse moldar de Deus na minha vida. Quem ele vai usar para me moldar, não importa. O problema é que a gente, quando Deus usa pessoas para nos moldar, nós costumamos ficar nervosos, chateados, brigados, de greve com essas pessoas. Nós amaldiçoamos essas pessoas, não queremos ver nem pintada de ouro na nossa vida. Sim ou não? É bom você falar que sim mesmo. Assume isso. Quando Deus usa o diabo, você já é nervoso com o diabo mesmo? Bom, foi o diabo. Quando Deus usa uma pessoa da sua família, que geralmente é assim, alguém perto de você, aí você fica chateado com essa pessoa, irritado com essa pessoa, amaldiçoa essa pessoa, quer cortar os laços, né? Corta aqui. Belém. Fica chateado, nem toma ceia por causa disso. Presta atenção, Deus vai usar quem Ele quiser para aperfeiçoar a sua vida. E dê graças a Deus, porque Deus só corrige aquele que Ele ama, Ele está trabalhando na sua vida. Se tem uma pessoa chata trabalhando com você, dê graças a Deus. E se renda logo que Deus vai tirar o chato da sua vida. Se tem uma pessoa insuportável perto de você, certamente Deus está trabalhando na sua vida e não na vida dessa pessoa. Acredite. Acredite nisso. Vai segurando aí. Presta atenção. Se Deus transferiu você de departamento, Deus colocou alguém na sua vida e tem sido difícil para a sua vida, para você conviver com essa pessoa, aprenda logo a conviver com ela. É a receita que eu te dou que logo acaba. Porque José só saiu da prisão quando ele se tornou homem. Porque ele era muito habilidoso. Era um cara cheio de talento. Mas era mimado. Muito mimado. E achava que as coisas tinham que acontecer no tempo dele. E além de tudo era dedo duro. X9. E quando o X9 cai na cadeia, ele aprende a ficar calado. Pode prestar atenção no texto, que lá na cadeia, José não deletou ninguém. Deleta, José. Deleta que você vai ter o benefício. STF está aí atrás da sua delação premiada. Caladinho. Faz sentido para você? Quanto mais se você resistir, mais você vai permanecer no lugar que você está. E eu digo, nada é tão ruim que não possa piorar.
Porque ele podia ter aprendido na casa de Potifar, mas não aprendeu. E começou a se achar o dono do pedaço. Até o jeito dele caminhar devia ter aquele ar de superioridade. Porque ele vomita isso na hora da tentação. Na hora que a louca foi atrás dele, ele disse: olha, eu sou o melhor dessa casa. Seu marido não tem que se preocupar com nada, porque eu administro muito bem essas coisas aqui. Então ele primeiro defende a sua superioridade. Agora, quando ele está lá na cadeia, como é que ele falou? Com o copeiro: olha, eu sou melhor aqui, eu sou melhor do que o carcereiro. Foi assim? Eu sou melhor do que você. Foi assim que ele falou? Não. O que ele disse? Por favor, pelo amor de Deus, lembra-se de mim. Faz alguma coisa para mim. Mudou ou não mudou? Parou de se justificar e começou a pedir, implorar, por favor. Então, quando a gente está com ar de superioridade, a Bíblia diz que Deus resiste a quem? Quem? Soberbo. Sou eu. Deus me resiste quando eu acho que eu sou alguma coisa. Que as coisas acontecem porque eu quero, porque eu faço, e no dia que eu não for, não vai ter. Deus resiste, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. E ainda demorou alguns anos para ele ser lembrado de ser retirado da cadeia. Então, meu irmão, como diz o poeta, aceita que dói menos. Faz sentido para você, sim ou não? Eu espero que faça sentido, que você melhore. Esses pontos a serem melhorados na sua vida sejam melhorados mesmo e não vire defeito. Sexto, o irmão já falou aqui, o pastor Silvio, o que nos une também é a nossa missão para a família. E a nossa missão para a família, eu vou ser rápido, porque ele já falou, são duas coisas importantes em Efésios. Primeiro, preparar, e segundo, edificar. Então, o que nos une como família é a nossa missão, um com o outro. Eu preciso preparar e eu preciso edificar. E dentro de preparar, o pastor Silvio já falou tudo que precisava falar, de edificar, então eu vou avançar. Tudo bem? Faz, ok? Estou com fome e eu acredito que o pastor vai me levar para jantar, então fique em paz. Diga para o seu irmão, nós temos que preparar e temos que edificar. É isso que nos une. Muito bom. Para frente. Por que nós precisamos fazer isso? Porque Paulo diz que nós temos alguns objetivos aí. Efésios 4, versículo 13. Ele diz que nós temos que preparar e edificar até um ponto. E o limite ele já colocou aqui. Ele diz: para que todos, não é que alguns, todos alcancem a unidade da fé. Então, enquanto tiver um que não alcançou a unidade da fé, eu preciso trabalhar para preparar e edificar a igreja. Não dá para largar a mão. Não dá para dizer assim, cumpri minha missão. Não, a nossa missão quanto família é que todos cheguem ao conhecimento da unidade da fé. Segundo, nós precisamos também do conhecimento do Filho de Deus. Alcançar o conhecimento do Filho de Deus. E eu acredito que todos nós temos muito a conhecer a respeito de Jesus. E essa palavra conhecer é exatamente ter experiência. É o conhecimento por meio da vivência. Não é um conhecimento através de uma cadeira de faculdade, de cursinho. É um conhecimento de andar com Jesus. Então, quando eu ando com Jesus, eu vou alcançar o conhecimento do Filho de Deus. O outro é o tema de vocês. Nós precisamos preparar e edificar até chegar o quê? A maturidade. Sermos maduros. E eu digo para você que não tem nenhum maduro pronto. Porque todo fruto maduro cai e é retirado da árvore. Então, quando você estiver bem maduro, certeza, eu sou o maduro da igreja, pode ter certeza que os irmãos vão fazer o seu velório na semana seguinte. Porque tu já é maduro demais, então você não pode estar entre os imaturos. Todos nós precisamos amadurecer em alguma área da nossa vida. Faz sentido isso para você? Então não se acha um madurão, não. Os irmãos vão fazer o culto do 7º dia seu.
ok? Tira isso do coração. Eu preciso amadurecer em algumas áreas. Então nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo. Não se acha o bom da fita, não. E o último é atingir a medida da plenitude de Cristo, que o pastor orou aqui. Alcançar a estatura de Cristo. Tem um padrão para nós. Enquanto nós não alcançarmos esse padrão, nós precisamos trabalhar com o preparo e com a edificação. E por último, o que nos une também é a nossa missão para os de fora. E Jesus nos deu a missão para os de fora. Ele diz, Mateus 10:8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, então deem de graça também. Então nós, como igreja, temos uma missão de manifestar o sobrenatural para aqueles que não são da família da fé. O que vai atrair as pessoas à família da fé é o poder de Deus que está nessa família. O que fez com que as pessoas acreditassem em Jesus era porque a palavra dele tinha autoridade. Ele ensinava de uma forma diferente. Ele ensinava demonstrando. Então as pessoas chegavam enfermas e saíam curadas da presença dele. O leproso chegava, ele limpava o leproso. Então ele quebrava aqueles paradigmas, tanto religiosos como de costume da sua sociedade, e manifestava o poder de Deus. Então a igreja tem a missão de manifestar o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, aonde ela for. Querido, não se intimide. Se tem alguém enfermo lá, põe a mão, ore, expulse essa enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Você está sendo igreja. Tem alguém lá fora que precisa de um aconselhamento, seja você o conselheiro para ministrar na vida dessa pessoa. Alguém lhe pediu oração, não põe o papel no bolso para trazer para o pastor orar, não. Ore lá mesmo, ao vivo e a cores. Não fique ligando para o seu líder, não. Eu vou ligar aqui para o meu líder que ele tem mais sabedoria para isso, não. Pare com essas coisas. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Você só precisa fazer uma oração. Senhor, o que o Senhor quer ministrar na vida dessa pessoa? Cale e deixe o Espírito Santo colocar no seu coração. E a primeira coisa que ele colocar no seu coração é o que você deve ministrar na vida de alguém. É o poder viver um estilo sobrenatural. Aonde você for, ofereça o poder de Deus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. E depois Jesus disse, vocês devem fazer discípulos. Indo, façam discípulos em todas as nações. Então, quando eu vou, caminho, pelo meu cotidiano, eu posso fazer discípulos. Eu posso estar com alguém por alguns minutos, algumas horas, e fazer dessa pessoa um discípulo de Jesus, ensinando para ele, sendo uma testemunha de Jesus. O poder de Deus vai atrair atenção, mas o testemunho é que vai trazer consolidação da palavra de Deus e vai gerar vontade de mudança. E eu vou repetir, o poder de Deus vai despertar a curiosidade daquela pessoa. Mas é o poder do testemunho que vai dar respaldo. E quando essa pessoa se encontrar com Jesus, então ela tem a experiência dela com Jesus. O que a mulher samaritana fez. Ela bebeu da água, foi para a cidade e distribuiu água para todo mundo. E a pregação dela era chumbrega. Por quê? Porque ela não tinha feito curso de teologia, nunca frequentou uma sinagoga. Então, o que ela falou para aquelas pessoas? Vejam, venham conhecer um homem. Conheci um homem que falou tudo a respeito da minha vida. Francamente, você ia. Um homem que conhecia a vida de uma mulher que já tinha tido 5 maridos e estava no 6º relacionamento. Você ia atrás disso? Fala aí sério, irmão. Ia ou não? Não ia. Porque não tem nada de normal. Não tem nada de anormal. Um homem que disse tudo a respeito da minha vida. A pregação dela. Pode ler o texto, que a pregação dela era essa. Agora, a questão é que não era a pregação dela, era o que estava fluindo do seu interior. Jesus disse, se você beber da água que eu te der, vai nascer uma fonte em você e vai jorrar para a vida das pessoas. Presta atenção, aquela mulher ela não tinha autoridade, ela ia buscar água meio-dia para não se encontrar com ninguém. Então ela era excluidinha da sociedade. E agora ela está testemunhando na feira, foi dentro da farmácia, foi lá para todo lugar e falou que tinha um cara lá fora esperando por todo mundo lá da cidade de Samaria. E ela traz a cidade toda a cidade foi lá para ver Jesus. E você pode ler lá que eles falavam o seguinte, olha, nós viemos por causa do seu testemunho.
porque você convidou para ver o homem. Mas agora nós ouvimos pessoalmente e cremos pela palavra que ele ministrou no nosso coração. E então eles levaram Jesus e ele ficou mais 2 dias dentro daquela cidade. Presta atenção, o que vai fluir da nossa vida é o poder de Deus. E depois o testemunho, ele falou tudo a respeito da minha vida, pode acreditar. E você tem que conhecer Jesus. E aonde a pessoa vem para Jesus e se entrega a ela disse, você tinha razão, eu estava perdendo tempo. Faz sentido, sim ou não? Então a igreja deve demonstrar para o mundo o poder sobrenatural do dono da igreja, do pai dessa família. Vem conhecer uma família que tem poder para transformar a sua vida. Quem vai mudar? Jesus. Então o que nos une é a nossa missão externa. Você crê nessa palavra? Então vamos ficar de pé e orar. Tua graça, fala do amor do Pai que prepara